Você está iniciando na fotografia de casamentos agora? Preste atenção nesse detalhe que é muito importante, você tem que se atentar quanto a isso, que é backup de equipamentos. Pessoal, esse é um assunto muito sério e a gente pode estender aqui e falar muitas coisas, mas eu vou ser mais objetivo possível para falar sobre esse assunto. Backup de equipamentos é importante, todo fotógrafo de casamento ter backups, pelo amor de Deus, né? Quando a gente fotografa o casamento, tem que levar câmera extra, né? Além da sua câmera principal, outra câmera que sirva como backup. Pode ser sua, pode ser emprestada, pode ser alugada, pode ser o que for, mas é bom levar uma câmera de backup. Lente também de backup, que sua lente pode danificar. E eu vou contar algumas situações que eu já tive que pode falhar. Aí você fala, meu equipamento nunca falhou. Um dia, algum deles vai falhar. E aí você precisa ter backup. A primeira coisa que você precisa ter de backup, não é nem backup, é extra mesmo, não é nem de backup. É bateria extra, pelo amor de Deus, gente. Não vai no casamento com pouca bateria ou com a bateria suficiente. Vai com bateria sobrando. Casamento, você não leva poucas baterias. Em qualquer evento, casamento principalmente. Pelo amor de Deus, você precisa contar toda a história no casamento. Eu já tive situações que eu levei a bateria, eu vi que a bateria ali não dava, poderia não dar até o final, né? E eu levei carregador e carreguei as baterias enquanto acontecia o casamento. Eu providenciei isso na época e tal, estava iniciando. E olha só, eu tinha 3 baterias, se não me engano, pelo menos 3 baterias no meu kit. Era baterias de... Na época eu usava 70D, então durava bastante até. Mas as baterias, algumas delas parece que estavam meio viciadas, não sei. E aí algumas delas descarregavam mais rápido. Mas o que acontece? Sempre levo muita bateria, né? Eu mesmo hoje eu tenho aqui no RP e aqui no R100. Eu levo 6 baterias. Eu acho pouco ainda 6 baterias, porque essas câmeras comem bateria, principalmente a RP. A RP come bateria, mas eu sempre vou nos casamentos e sempre sobra bateria assim, tranquilo, né? Fotografo do começo ao fim sem me preocupar com isso. Eu gostaria de ter mais porque, né, eu uso baterias paralelas, além de 2 originais, né, que vieram já com as câmeras. Inclusive eu coloco as originais aqui no RP. Normalmente eu fotografo casamento do começo ao fim com essas 2. Né? Às vezes eu uso uma terceira ali. Mas já tendo outras ali para aqui no R100 também, que às vezes vai com o segundo fotógrafo, ou então comigo mesmo, né? Eu posso estar utilizando essa câmera também. Então sempre tenha bastante baterias. Cartão de memória, uma coisa que uma hora vai dar defeito, cartão de memória. Inclusive, até recomendo você, depois de um tempo de uso do seu cartão de memória SD, troque, compre, enfim, aposente o seu cartão de memória e compre outro. Porque o cartão de memória tem uma vida útil. Eu não sei dizer qual a vida útil, mas eu estava com alguns cartões de memória e eu percebi que um ficava dando uma mensagem de erro toda vez que eu ligava aqui no 70D nele, com ele inserido, né? E eu ficava assim pensando, o que que acontece? Por que que acontece esse problema? Só acontece na Canon 70D. E achava que era um problema mais da câmera. Até que um dia eu peguei esse cartão e coloquei na Canon RP, apareceu a mesma mensagem. Na hora eu peguei esse cartão, aposentei. Cancelei, não mais utilizei. Olha só, eu nunca corrompeu, nunca deu nenhum problema, mas apareceu uma mensagem, ou seja, isso indica que qualquer hora ele ia parar definitivamente. Recentemente eu estava utilizando um cartão micro SD no gravador meu Zoom, inclusive até estou utilizando aqui para gravar esse áudio, olha só, né? Além do microfone lapela que eu tenho aqui de backup. Então, eu estava utilizando um cartão de memória micro SD, assim, baratinho, sabe? Que eu comprei no AliExpress, sei lá qual loja que eu comprei na época. E estava aqui inserido, nunca tinha dado efeito, mas uma hora ele parou de funcionar e me deixou na mão. A sorte que os vídeos eu consigo gravar com o microfone lapela diretamente na câmera, mas me deixou na mão. E foi um grande problema. Então, pessoal, sempre tenha cartão de memória. Além de vários, tenha cartões de memória confiáveis. Não se usa micro SD em câmera profissional. Pelo amor de Deus, não se usa micro SD. Mas nunca deu problema. Eu falava isso também, que eu tinha um cartão de memória 64 GB. Eu tenho até ele aqui agora. Poderia pegar e mostrar para vocês, mas não é o caso. Tem esse cartão de memória 64 GB. Usava com adaptador, né, na câmera e falava. Nunca deu problema. Um dia estava fotografando e deu problema. A sorte minha é que não era um evento assim oficial, era apenas umas fotos que eu estava fazendo, acho que era... enfim, eu não lembro qual a situação exata, mas não era nada de muito importante, não era para cliente mesmo, entendeu? Então eu consegui me virar lá e deu certo. Mas imagina se eu estivesse fotografando um casamento e esse cartão tivesse dado defeito. Não economiza nos cartões de memória. Esquece câmera, esquece lente. Bateria primeiro lugar, bateria, cartão de memória segundo. Vai, compre um cartão de boa qualidade. Eu gosto do SanDisk,
mas tem Kingston, tem outras marcas aí. SanDisk que tem muito falsificado, tem que ter cuidado para não comprar um falsificado, mas enfim. Eu gosto do SanDisk, quando eu pego o original ali, funciona perfeitamente. Eu comprei um recentemente, né, porque um dos meus tinha dado problema e os outros estavam já um pouco mais velhos, e eu comprei um cartão 256 GB, que inclusive até utilizei ele aqui agora, nesse momento para gravação. Excelente. Então, nunca economize nos cartões de memória. Compre cartões bons, apropriados para a sua câmera, e esqueça micro SD. Micro SD não funciona, não presta. Uma hora vai dar defeito e você vai perder. Se ainda não aconteceu o problema, espere, vai acontecer. É uma questão que não é questão de sorte, não, vai acontecer. Só não chegou o seu momento ainda. Essa é a questão, não é uma... Eu não estou jogando praga, não. Vai acontecer porque o cartão de memória não foi feito para isso. Esse cartão mini, né, micro SD, ele foi feito para coisas menores, tipo gravador. E mesmo assim, deu problema no gravador, imagina. Então, sempre compre cartões extras. Lente, pelo amor de Deus, sempre tem lente também de backup, que ou coisa danada para dar defeito é lente. Eu já tive várias lentes aí usadas, novas. E inclusive eu tinha uma lente que eu achava que ela era a lente mais perfeita do mundo. 24-105 f4 série L, é a versão 1. Né? Ela tem até um histórico, né? Depois eu pesquisei e vi que até tinha um histórico de cabo flat dar defeito. Na 24-105 f4, a versão 1, né? Série L. E na 2470 2.8 L, versão 1 também. Essas duas lentes em específico, elas parecem que são as mais faladas na Canon com esse histórico negativo de dar defeito. Então, se você tem uma delas, cuidado, viu? Eu comprei a lente usada, essa lente usada, estava fotografando o evento, eu lembro, dia 7 de setembro, eu não me lembro qual foi o ano agora, eu não me lembro exatamente se foi 2022, 2023, sei lá, não me lembro certo. Estava fotografando um evento, é um evento que acontece aqui na minha cidade, né, cultural já, acontece, e eu estava fotografando apenas assim, com a intenção de vender fotos lá nesse evento, não tinha nenhum cliente pagando por isso, eu ainda iria oferecer essas fotos, né? E o que acontece? A lente parou de funcionar do nada. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando como corrigir o erro 01 da sua câmera. Foi o vídeo, acho que, mais assistido do canal. De fato, esse problema em algumas lentes é corrigível. Assim, é claro, né? Não é algo correto, 100% correto, podemos dizer assim, de fazer, porque o correto mesmo é levar na assistência e trocar ali o cabo flat, seja lá o que for que deu problema, mas é uma solução momentânea que pode te salvar. Então, tem um vídeo no canal que fala sobre isso. Mas eu tinha 24-105 e ela deu o erro 01 e pronto, não funcionou. O diafragma dela fechou sozinho e pronto, ficou fechado e não tinha como nem a câmera focar nem nada. Eu não conseguia deixar na abertura máxima, que essa era a solução que eu mostrei no vídeo, né? Eu não conseguia deixar na abertura máxima e por ser uma lente de zoom, acho que a situação ficou mais complexa. Eu não sei se foi o cabo flat que deu defeito, como era costume de dar defeito aí, eu vi vários relatos sobre isso, ou se era o conjunto do diafragma da lente que deu defeito. Alguma coisa aconteceu e deu defeito. Esse é o ponto. E a lente parou de funcionar e não funcionou de forma nenhuma. Nesse evento específico, eu sempre levava lente extra, mas nesse eu não levei porque eu queria estar mais de boa e tal. E aí o que acontece? Não consegui terminar o evento, não consegui terminar de fotografar, porque a lente parou e eu fiquei na mão, sem nada. Ainda bem que não era nada muito importante assim pra mim, né? Não tinha nenhum cliente ali, não era um casamento, não era um evento assim que eu tinha sido pago para fazer. Então pra mim foi o menor dos problemas. Mas e se fosse no casamento? É claro que eu sempre levava lente extra no casamento, e sempre levo até hoje. E câmera também, gente, uma hora a sua câmera pode dar defeito. Eu tinha uma Canon 50D e um dia estava me fotografando, colocava a câmera no tripé, num lugar externo, né? E me fotografava e do nada a câmera deu um problema na cortina. Eu fui abrir a câmera, né? Abri assim, tirei a lente e olhei para dentro assim, vi que era um problema na cortina, mexi com o dedo ali e consegui consertar. Mas recentemente, né? Dia 7 de setembro, novamente, só que agora em 2024, estava fotografando um casamento. Essa 70D era a câmera secundária que estava com o segundo fotógrafo. Era a minha câmera de backup, né? Podemos dizer assim. Eu estava treinando um segundo fotógrafo lá e falei, não, fica com essa câmera aí. Ele estava fotografando normal, não cometeu nenhum erro, normal, certinho, do jeito que eu tinha ensinado para ele. E a câmera do nada deu o defeito da cortina. Esse problema que eu tive na 70D
foi pior do que o da 50D, porque a cortina ela quebrou praticamente. Então não teve como consertar. A gente fez até uma gambiarra, deu para tirar algumas fotos lá, mas ela voltava a ter o problema. Inclusive até hoje nunca consertei ela. Né? Preciso levar uma assistência para fazer o conserto definitivo. Mas olha só o que acontece. Imagina se fosse minha câmera principal e se eu não tivesse levado câmera de backup. Imagina a situação. Eu teria parado de fotografar o casamento. Eu estava no início, era o making off ainda, deu defeito. O casamento foi lindo, consegui entregar tudo perfeito. Mas sempre tenha equipamento de backup. Se você tiver 2 equipamentos de backup, melhor ainda, perfeito. Mas pelo menos um é interessante. Então, câmera sua pode dar defeito, sua lente também. Vi um vídeo recentemente de um fotógrafo, cara, no Instagram, né? Ele investiu bastante na câmera, comprou uma A7 IV, tinha 2470, 85 1.4 e não tinha equipamento de backup. E tipo assim, poderia ter investido, né? Mas poderia ter comprado, por exemplo, a PSC e algumas lentes mais baratas, né? E teria praticamente o mesmo resultado ali na fotografia dele. Mas como ele comprou esse equipamento aí, né? Ele foi direto no equipamento, não teve equipamento de backup, a câmera dele parou desse problema na cortina, parou de funcionar e não conseguiu concluir o evento. Você imagina a situação, como que fica no final. Você toma prejuízo e quando você está fotografando ali, já tem um cliente que já te pagou como um casamento, pelo amor de Deus, é uma situação muito séria. Você pode manchar sua imagem todinha, você nunca mais vai ser visto da mesma forma. Então tenha equipamentos de backup, câmera, lente, bateria, cartão, é obrigatório ali, independente da situação, independente se é ensaio, se é evento, você tem que ter de reserva ali, extra, né? E as câmeras lente também não pode deixar de ter, né? Se você tem, às vezes você compra uma câmera, compra uma lente, uma 50, por exemplo, aí você depois compra uma 85. Sua 85 não serve normalmente, na minha opinião, de backup para a sua 50, porque é uma lente mais fechada, dificilmente vai dar certo, principalmente se você usa a PSC. Então, se você quer ter uma lente que não seja igual, mas que funcione como backup, compra uma 35 da vida, faz mais sentido. Inclusive, é até melhor para quem está iniciando ter uma 35 com 24 que uma 85, né? Por conta dessa versatilidade que a pessoa vai ter ali, né? Numa situação, a lente pode acabar servindo também como backup, como era o caso da 24 105, a 50 servia como backup. Claro que a 50 já é uma lente difícil de trabalhar. Teve situações que eu levei a 1855 como backup, mesmo que se tudo desse ruim, pelo menos teria uma lente. Ou seja, a 1855, mesmo sendo uma lente mais limitada, a gente conseguiria ainda um bom resultado se o equipamento principal desse defeito. Então sempre leve lentes reserva, né, câmeras reserva, cartão, bateria. Não deixe de prestar atenção nessas coisas, porque você pode ficar na mão qualquer hora dessas. E é quando a gente menos espera que isso aconteça, pessoal. Então não ignore esses fatores que eu estou falando para vocês aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de ajudar meu canal aqui, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. Curte o vídeo, deixa seu like aí e até a próxima. Fui!